O primeiro passo é sonhar. O próximo é acreditar. Porque a conquista de uma mulher é uma conquista pra todos. Vai, garota, eu acredito em você. Olá, querida mulher, tudo bem com você? Eu me chamo Michaele, eu faço parte do Ministério Infantil Plena Adoração e hoje eu venho aqui, pois eu fui convidada a participar do projeto Mulheres Florescendo. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal Conecta Mulher, corre lá e se inscreva, deixe seu like e acione o sininho para estar por dentro dos nossos vídeos. Hoje eu venho falar sobre a causa de duas mulheres. Você já deve ter ouvido falar. É uma passagem bem conhecida. E hoje a reflexão, ela nos faz pensar. Por que pensar? O que a gente tem feito com as oportunidades que Deus tem nos dado, né? Essa passagem me chamou muita atenção por 5 fatos, na verdade. Eu até anotei aqui para mim não me esquecer. E o primeiro, né, desses fatos, que era algo em comum que essas mulheres tinham, né? O primeiro deles fala que a causa é de duas mulheres. Então, o primeiro já fala que elas eram duas mulheres, né? E naquela época, a mulher, ela não era bem vista pela sociedade, né? A mulher, ela não tinha voz ativa naquela época. Então, né? A segunda, elas eram prostitutas. Então, já não era boa coisa ser mulher, né? Ainda elas eram prostitutas. Então, elas não eram bem vistas mesmo pela sociedade daquela época. A terceira, elas estavam grávidas, né? No mesmo período elas engravidaram. A quarta, elas estavam sozinhas, né? Nesta casa. E a quinta, deram à luz a um menino. Então, o que eu vejo nessa passagem? Que elas tiveram oportunidade de ser diferente, né? A nossa passagem bíblica hoje se encontra em 1 Reis 3:16, tá bom? Aí eu vou convidar vocês para estar abrindo lá comigo. A passagem fala que essas duas mulheres deram à luz a um menino. As duas deram à luz a um menino. E uma, quando dormindo, dormiu em cima do bebê e o matou. E então o que essa mulher fez? Ela trocou o bebê vivo pelo bebê morto, né? Então, o que aconteceu? Ao acordar pela manhã, a mulher que tinha seu filho tomado, né, vivo e posto morto sobre a cama dela, reconheceu, falou: não, esse não é o meu filho, né? Tem alguma coisa de errado. Então vamos lá na passagem bíblica pra gente ler? Eu vou ler aqui em 1 Reis 16, né? 3:16, desculpa. Que fala assim: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e puseram-se perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós, ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porque se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo, e tua serva e o deitou no seu seio, e seu filho morto deitou no meu. Aí lá embaixo, no 23, fala assim: então disse o rei: esta diz este que vive é meu filho, e teu filho morto.
E esta outra diz: não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em 2 partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu, divide. Então o rei respondeu e disse: dai esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o matei, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu o rei, porque vieram que naquele a sabedoria de Deus habitava. Amém? Aqui a gente consegue, imaginar o desespero desta mãe, dessas 2 mulheres. Porque uma cuidou com zelo da criança, Ela cuidou da promessa de Deus para a vida dela. A outra não, a outra cuidou de qualquer jeito, ela dormiu em cima da criança. Mas há uma observação aqui que fala: a mãe, ela conhece o filho que tem. A mesma coisa é Deus com a gente. Deus, ele conhece os teus, ele conhece os teus filhos como a palma da mão dele. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso falar, o nosso pensar. Deus, ele conhece e ele sabe, Então, muitas das vezes passamos situações nas nossas vidas que a gente tá como aquela mulher, que matou a oportunidade de Deus, porque aquele filho era uma oportunidade de uma vida melhor, Ela se tornou mãe e ela não cuidou da criança como deveria. Então ela matou, a sua oportunidade, o seu sonho. E a outra, ela foi roubada, Então muitas das vezes a gente se encontra como essas 2 mulheres. Como eu disse, ou a gente está desesperada, por não ter cuidado da promessa de Deus para as nossas vidas, ou a gente está desesperada porque a gente foi roubada, seja por uma situação, seja por uma enfermidade, seja algo com os nossos filhos. A gente se desespera, a gente se desestabiliza, a gente acha que é o fim e a gente esquece das promessas de Deus para as nossas vidas. Então, eu venho falar hoje para você, mulher, se você passa por um momento na sua vida, um momento de angústia, de desespero, se algo está tirando de você a visão que Deus tem um propósito na sua vida, é hora de abrir os olhos, é hora de abrir os olhos espirituais e ver que é um vento que está passando. A sua causa será julgada pelo Rei, pelo nosso Deus, pelo nosso Rei Jesus, que Ele julga todas as nossas causas, Ele é nosso advogado e Ele é fiel. Então, não é a dificuldade do dia a dia, não é uma causa assim, que não tenha jeito, não, porque para Deus tudo tem jeito. Então, Deus, ele tem um propósito na nossa vida. E essa passagem me chamou muita atenção, porque muitas das vezes a gente olha essa passagem, a gente lê e julga essa mulher, que dormiu em cima da criança. Mas espera aí, como está o coração dela? O porquê que ela dormiu e se esqueceu do filho, Quem somos nós para julgar? Nós não somos ninguém. Então, eu venho deixar essa reflexão para você, mulher, nesta tarde, neste dia abençoado que Deus tem preparado pra gente. Não importa o que você está passando. Aqui, nessa passagem, Deus, ele fala que ele tem sonhos. E nem nada do que aconteça, você será
ficará como uma vista aos olhos, porque Deus conhece os seus, Deus conhece o teu coração, Ele conhece o meu. Então, creia, né? Entrega teu caminho ao Senhor sempre, todos os dias da sua vida. Entrega a Ele. Fala, Senhor, eis-me aqui. O Senhor sabe o desejo do meu coração. Não se esqueça, né? Então aqui, ó, eu até fiz uma anotação que fala assim: Deus tem sonho para nossas vidas e devemos ser mulheres sábias para não matarmos esses sonhos e nem permitir, olha só, que matem, pois os nossos sonhos são vivos, porque eles vêm de Deus para as nossas vidas. Sonhos de vida e não de morte. Vai ter momento que você não vai saber o que fazer, mas Deus vai mostrar o caminho. Deus vai dar a solução para o seu problema. Se for da vontade do Senhor, abrir mão e vai ser julgar essa causa, ver se realmente é para você ou não. Então, tem situações também que a gente pega com as nossas mãos. Você sabia disso? Tem situações que não é pra gente passar, mas a gente acaba pegando, né? E Deus, Ele fala pra gente ter sabedoria e pedir discernimento a Ele para fazer o que é certo né, pra gente saber o que é certo para não fazer o errado. Então, tudo que for fazer, ora a Deus, peça sabedoria a Ele, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido, né? Que enquanto há vida, há esperança. Não perca a sua fé pela necessidade que você está passando. Não perca a sua fé por nada. Não deixe ser roubada por nada, viu? Que Deus te abençoe e que você venha assistir os outros vídeos, tá bom? E não perca a sua fé por nada que você esteja passando, pois Jesus, Ele julga as causas impossíveis.